Poderoso esse nome é. O nome de Jesus há poder. Oh, aleluia, diante desse nome toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aquele que venceu a morte. Aleluia, aquele que venceu a morte está aqui nesta noite para te dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Oh, glória a Deus, o Deus poderoso está neste lugar. Dá uma salva de palmas para Ele aí. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Eu creio no poder e no agir de Deus. Aleluia. Deus tem grandes coisas para a nossa vida nessa noite. Te confesso que eu tinha preparado uma palavra, já estava pronta, e eu cismei, gente, de olhar aqui depois o tablet, e eu às vezes reluto para isso, mas eu não consegui me desvencilhar de uma palavra que eu preguei aqui tem mais ou menos 2 anos atrás, e o Espírito Santo não deixou sair dessa palavra. Te confesso que eu lutei para tentar sair, a pregar uma outra palavra que já estava pronta, mas eu creio que se Deus aflorou isso no meu coração, é porque você precisa ouvir isso. Deus te trouxe aqui neste lugar, e eu vinha falando com Deus, e a gente faz jejum, e pede a Deus, Senhor, me dá uma direção para trazer uma palavra para o teu povo, é o teu povo, é a tua igreja. Eu não quero falar aquilo que eu quero, o que vem de mim, não, porque é muito fácil eu falar o que eu queria, eu tenho tanta palavra, mas a gente coloca na direção, e eu fui movido a olhar justamente aqui o tablet, me deparei com essa palavra e não consegui sair mais, e eu creio que vai ser bênção, vai ser vitória para a tua vida. É o maná que Deus tem para você nessa noite. Então abra a tua Bíblia lá em Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 14 até o versículo de número 20. Isaías 37, versículo 14 até o versículo de número 20. Todos acharam? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homem, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Aleluia. A palavra que eu tenho para a sua vida nessa noite, ela tem por tema: leve as suas guerras para o lugar certo. Para onde você tem levado as suas guerras? Para onde você tem colocado as suas guerras? Será que às vezes você tem colocado as suas guerras na mão do vizinho, na mão do amigo, na mão do parente, na mão do político, na mão daquele que tentar fazer alguma coisa por você? E às vezes a gente se perde nisso, para saber para onde nós temos levado as nossas guerras. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para começar este culto te dizendo, já abrindo aqui te dizendo, que tem lugar certo para levar as guerras, tem lugar certo para você conduzir as tuas guerras, tem lugares certos para onde você levar as tuas guerras, e você vai ver aqui nesse texto algumas lições extraídas. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos falar sobre a história de um rei chamado Ezequias, um rei que fez a diferença no reinado de Judá. Só que quando nós olhamos essa situação desse rei Ezequias,
você vai ver a história contando que existia um homem chamado Senaqueribe, o rei da Síria. A Síria era uma nação poderosa, tinha um poder bélico altamente poderoso, e tinha lá um rei chamado Senaqueribe, um rei perverso, um rei que passava, trazia destruição, um rei arrogante, um rei altivo, um rei extremamente estrategista para armar, arquitetar contra todos os seus inimigos. E ele passava e trazia destruição, aonde ele passava destruía. E você vai ver nesse texto aqui, que realmente nós lemos, ele passou em todo Israel e destruiu todo o reino do norte, conquistou todas as terras, e todos os reinados caíram perante ele. Mas quando eu começo a olhar um homem chamado Ezequias, você vai ver que esse homem assume o reinado do pai dele, chamado Acais. O seu pai Acais já tinha se corrompido, assim como todos os outros reis que eram do reino do norte. Eles começaram a fazer a idolatria. Israel adorava a Deus verdadeiro, mas de repente esqueceram-se de Deus, deixaram Deus de lado e começaram a adorar ali deuses estranhos, as serpentes de bronzes, e Israel estava totalmente corrompido. E como nós lemos nesse texto aqui, você vai ver que eles adoravam a Deus de madeiras, deuses de pedra, e o Deus verdadeiro tinha se colocado de lado. Assim como o pai de Ezequias, o rei Acais. O rei Acais tinha jogado também Deus de lado. Judá também estava prestes a cair. Judá brevemente também ia sucumbir diante de Senaqueribe. Mas Deus usou de misericórdia para com Judá. Deus usou de misericórdia para com Judá e levantou um que tinha um coração voltado para ele. Levantou um rei que o adorava, que conhecia a história, que não queria viver tudo aquilo que os outros estavam vivendo. E Deus então levanta o rei Ezequias para fazer uma diferença. Eu começo a tirar algumas lições, porque o que acontece? Ele não deixou ser levado por má influência, fez o que os outros estavam fazendo. Todo mundo estava fazendo coisa de errado, os outros reis estavam fazendo coisas erradas. O seu pai se deixou se levar pelos outros reinos e começou a fazer o que os outros estavam fazendo. É muito comum às vezes acontecer na nossa vida isso, né? Virou moda, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Ah, aconteceu isso, então eu vou nessa onda, eu vou nessa moda. E às vezes a gente vai quebrar a cara, porque nem sempre a moda está ditando, está dizendo que é a coisa certa. Nem sempre o que todo mundo está fazendo é o que Deus quer. Nem sempre o que todo mundo está replicando é o que Deus autorizou para a sua vida. E aí o Acais resolve fazer isso. Ele começa a levar esse povo a adorar tudo isso. Aí Ezequias, quando assume o reinado, ele tem uma paternidade desse pai que ensinou tudo isso a ele. Ele conviveu junto com seu pai com toda essa idolatria, mas até então ele não podia fazer nada, que ele estava debaixo da autoridade ali do pai, ele estava debaixo da autoridade do rei. Mas quando o reinado vem para a mão dele, a história muda. Ezequias começa a olhar a situação de uma forma diferente. Não é porque meu pai fez que eu tenho que replicar. Não é porque o meu pai foi um mau pai, foi péssimo exemplo para a minha vida, é que eu tenho que ser um péssimo exemplo para a minha geração, para os meus filhos. Não é porque o meu pai não soube me ensinar a coisa certa, que eu vou ter que ensinar as coisas erradas para todo mundo. Não. Porque nós temos exemplos, gente. Sejam pais, seja mãe, seja às vezes um tio. Você às vezes não tem um pai, mas você vai ter uma referência. Você talvez tenha um tio. Às vezes você não tem uma referência boa em determinado parentesco, mas você vai colocar a tua visão naquele que pode te trazer uma boa referência. Ezequias não quis essa referência, deixou de lado. Isso aqui para a minha vida eu não quero. Eu não quero isso aqui. Pastor Michel cansa de dar a experiência dele aqui, né? O pai dele, os irmãos, teve vários casamentos, e ele, não, vou romper com isso. Na minha vida isso não vai acontecer. E aí são coisas que vêm sobre a nossa vida, na nossa família, no nosso seio familiar. São pais que às vezes são alcoólatras, são pais que estão metidos no meio do fumo, no meio de drogas, e o filho muitas das vezes estão vendo essas determinadas coisas, e cabe a ele aceitar isso para a sua vida ou não. Você pode aceitar ou você pode recusar. Ezequias está nos ensinando isso, que você tem um poder de decisão na tua vida. Você pode decidir a sua vida ir daqui a pouco por água abaixo, ou você pode romper com uma história de desgraça, uma história que vai te levar ao fracasso.
E quando Ezequias resolve mudar essa história, a história começa a mudar na vida dele. Sabe por quê? Ele começa a olhar algumas coisas diferentes, porque quando ele assume esse reinado, as primeiras coisas que Ezequias vai fazer é mudar a história da adoração que tinha sobre Israel. Israel, o pai dele, Acais, tinha pego o templo e fechou as portas do templo. O altar estava quebrado, estava ali tudo entulhado, sujeira, bagunça, tudo entulhado no altar, tudo entulhado na casa de Deus, na adoração. Não existia mais lugar para adoração, o culto não acontecia mais, aquele momento de adoração já não existia mais sobre Israel. E quando Ezequias assume esse reinado, a primeira coisa que Ezequias começa a fazer no seu reinado, ele entende que para ele governar, para ele trazer coisas boas, para ele ter sucesso na vida dele, a primeira coisa que ele tinha que fazer é colocar Deus na frente da vida dele, é colocar Deus na frente do seu reinado, é colocar Deus na frente da sua família, é colocar Deus na frente daquele povo, porque sem Deus eles não iam conseguir, sem a presença de Deus eles não iam conseguir. E aí a gente olha lá, segundo livro das Crônicas, capítulo 29, ele começa a tirar toda aquela imundície que tinha ali sobre aquele altar, que tinha sobre a casa de Deus, que estava tudo entulhado. Então ele começa ali, em primeiro lugar, abrir as portas da casa de Deus, abrir as portas para adoração, porque às vezes a gente está com as nossas portas da adoração fechadas. O nosso coração está fechado para adoração. Às vezes a gente entra num culto como esse e de repente você senta e tu está pensando em tudo quanto é lugar. Você está pensando nos problemas, está pensando na chuva de amanhã, está pensando na conta que tem que pagar, está pensando no problema que se levantou, está pensando na doença que tem que encarar, o remédio que tem que comprar. É tanta coisa, tanta demanda que tem que fazer, e às vezes você tem que entrar num culto como esse para abrir o coração e deixar o altar, as portas abertas. E Ezequias entendeu isso, que para ter culto a porta tem que estar aberta, gente. A porta do teu altar, a porta da adoração tem que estar aberta para Deus estar presente. Deus não entra em lugar que o coração está fechado. Depois que ele abre as portas, a segunda coisa que ele faz, ele vai reparar o altar, porque ele entende também que a adoração não pode ser em altar rachado, a adoração não pode ter em altar sujo, em altar quebrado. Estava jogado, estava empoeirado, estava sujo, estava todo jogado de lado. Antes de começar a adoração, antes de começar o culto, Ezequias faz uma análise. Vamos começar a limpar o que precisa limpar. Vamos começar a fazer uma visita, uma introspectiva. Se eu quero receber mais de Deus, se eu quero viver com a presença de Deus na minha vida, se eu quero abrir as portas para receber a Deus, se eu quero abrir as portas do meu coração e ter a presença de Deus comigo, eu preciso analisar como é que está o meu altar. Como é que está o meu altar? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Será que eu preciso reparar alguma coisa nele? Será que eu preciso fazer algumas limpezas no meu altar? Será que algumas coisas estão pedindo a minha adoração? Será que a minha adoração também não está chegando ao trono da glória porque o altar não está legal? E Deus não recebe adoração com o altar sujo? Pastor, que mensagem é essa? Calma, vai melhorar depois. Vai melhorar depois. Mas é uma verdade na nossa vida. É uma verdade, eu não posso te enganar, te dizer que você pode. Não, venha, levanta a mão, adora, porque Deus vai fazer milagre, vai acontecer. E o altar está quebrado, o altar está rachado. Precisa de uma introspectiva, precisa de uma visitação da tua mente, do teu intelecto, para saber como é que está isso. Quando isso acontece, Ezequias promove toda essa limpeza, essa restauração, remove a sujeira, repara o altar. Ezequias então começa, estabelece o culto, a adoração começa, o culto começa. O povo não tinha mais o costume de adorar, o povo não sabia mais o que era adorar, porque foram tantos tempos, tantos anos longe da presença de Deus, e começa então ali a introduzir no meio do povo a adoração, e o povo volta de novo à adoração. E quando o povo volta à adoração, Ezequias tem um determinado ato. Simplesmente agora eu não vou mais
contribuir, pagar imposto para a Síria. Senaqueribe não tem mais dinheiro, não vai receber mais nada. Então ali Ezequias se liberta do jugo opressor da Síria, mesmo ele sabendo que o inimigo iria contra-atacar. O que eu aprendo é que tem gente que não tem força de reagir e prefere muitas das vezes viver como escravo e esquece que o Senhor é a nossa força. Ezequias viu que aquela situação não estava legal. Eu agora tenho Deus na frente da minha vida. Antes o meu pai não tinha. Antes nós estávamos longe da presença. Judá estava longe da presença, mas agora não. Judá está adorando, Judá está clamando, Judá está se prostrando diante de Deus. Estamos oferecendo culto ao Senhor. Então agora, a partir de agora, não vou compactuar mais com a Síria. Eu não vou mais compactuar com a Síria. Acabou todo o nosso trato com o inimigo. Trato com o inimigo não tem mais. Ah, pastor, o inimigo vai contra-atacar. Pode contra-atacar, porque eu sei que o Senhor é a minha força. Eu não vou viver como escravo da Síria. Eu não vou viver como escravo de Senaqueribe. Senaqueribe não vai me aprisionar. Senaqueribe não vai me trazer debaixo do seu jugo. A partir de hoje eu estou liberto. Aleluia. A partir de hoje eu estou liberto. A partir de hoje Judá não faz mais parte disso. Lá no segundo livro das Crônicas 32, capítulo 5, ele começa então a tomar a atitude certa na hora certa, porque ele não perdeu a oportunidade. Se você ler lá o 2 Crônicas capítulo 32, versículo 5, o texto vai começar a dizendo: e ele se fortificou. E ele se fortificou. Por quê? Ele sabia que o inimigo iria contra-atacar. Ele sabia que a atitude dele ia ter reação do inimigo. Porque com o inimigo a gente não tem pacto. O inimigo não tem vez. E ele começou a se fortificar na adoração, no jejum, na oração, na palavra, na instrução. E começou a se fortificar. E o texto continua dizendo: levantou outro muro por fora. Já existia o muro da cidade. Ele levanta um outro muro por fora. Se fala muro, fala de proteção. Muro fala de guarda. Muro vai falar de proteção. Então você está protegido, guardado. E pastor, como é que eu fico protegido? Você fica protegido quando você ora, quando você lê, quando você jejua, quando você usa as armas certas, quando você vem para a casa de Deus, quando você busca. Você está formando um muro de proteção contra o teu adversário. O texto continua dizendo: confeccionou armas de ataque e de defesa em abundância. Armas de ataque e de defesa em abundância. Tanto armas de defesa, escudo, quando o inimigo contra-atacar, quanto armas de ataque. Todas as duas coisas nós usamos no nosso dia a dia, porque nós sabemos que nós precisamos. Tem hora que nós atacamos com o jejum. Vamos orar, vamos atacar. Você está em oração, você está em clamor. Mas tem hora que você está na arma de defesa. Senhor, eu estou blindando a minha casa. Eu estou guardando a minha casa, porque eu sei que o inimigo vem. Eu sei que a afronta vem. Eu sei que o levante vem. Então eu estou aqui me defendendo, eu estou me protegendo, eu estou com um muro na minha frente. Mas tem hora que você pega a lança e vai em frente. Nem sempre você vai ter que ficar parado esperando, não. Tem hora que é hora de parar, esperar e vir, você está protegido. Mas tem hora que é hora de se levantar, se colocar de pé e ir em direção àquilo que você precisa conquistar. Aleluia! Eu quero ler um texto lá de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 6, até o versículo 8, vai dizer assim: e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne,
mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Quando nós olhamos esse texto, a palavra vai nos garantir que a vitória é sempre nossa. O inimigo ganha força quando nós mostramos as nossas fraquezas. Gente, quando nós mostramos a nossa fraqueza, o inimigo ganha força. Porque existe aqui, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Chega um determinado momento que Senaqueribe manda lá o seu comandante do seu exército em direção a Judá. Ah, quer dizer que Ezequias não quer mais pagar imposto? Ah, é isso mesmo? Então tá, vai lá, Rabizaque. Vai lá até lá e destrói tudo, consome tudo, destrói a cidade toda, mata todo mundo e aniquila eles. Rabizaque chega até diante de Judá. E aí chega até diante de Judá. Quando ele chega diante de Judá, você vai ver Ezequias trazer esta mensagem que nós acabamos de ler aqui. Esforçai-vos, tende bom ânimo, não temeis nem vos assusteis por causa do rei da Síria. Ezequias está trazendo uma palavra de motivação para aquele povo. Ezequias está dizendo, eles estão lá fora, o exército está lá fora, o inimigo está vindo com força, mas creia que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eles são um braço de carne, mas nós somos o braço forte. O Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia, é o que Ezequias está falando, é o que é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para a sua vida hoje. Talvez Rabizaque se colocou diante da tua Judá para dizer para você que não tem condição, que não dá, que você vai perder, que você vai destruir, que você vai cair, vai sucumbir e que não tem jeito. Mas da mesma forma que Rabizaque se levanta para dizer isso para você, Deus mandou eu vir aqui nessa noite para te dizer: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor nosso Deus nos ajudará para guerrear as nossas guerras. Aleluia! Com Ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Aleluia! Aí sabe o que acontece? Quando nós começamos a expor as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas feridas, o inimigo começa a ganhar força. Ezequias manda lá 3 homens da sua guarda para bater um papo lá com esse tal de Rabizaque, que antes de começar o confronto, eles sempre têm aquele papo de acordo. E o papo de acordo era: se renda e a gente não luta, a gente não guerreia, e vocês se rendem, está tudo bem, não morre ninguém, vocês viram escravos, vocês vão ser nossos escravos. E Ezequias manda lá os 3 homens em direção a Rabizaque. E quando chega aqueles 3 homens, o tal do Rabizaque começa então a conversar. E aqueles 3 homens chegam para ele dizendo: olha, faz o seguinte, fala com a gente aqui na língua dos sírios, que é a língua de vocês, que nós 3 aqui conhecemos essa língua e nós vamos entender. Mas não precisa falar na nossa língua judaica não, porque o nosso povo está tudo aqui em cima das guaritas, dos muros, eles estão tudo aqui escutando, e não é para eles escutarem. Aí o inimigo olha aquele negócio: hã? O que é isso? Não é para eles escutarem? Eu quero que eles ouçam mesmo. Já que vocês expôs as fraquezas, aí então eu vou tripudiar em cima daquilo que você expôs. Aqueles homens estavam expondo aquilo que eles estavam sentindo. Eles estavam com medo, temeroso. Ezequias já tinham liberado uma palavra, mas eles não estavam acreditando na palavra. Preferiram acreditar naquilo que eles estavam enxergando. O que eles enxergavam era um exército numeroso. O que eles enxergavam era um potencial, um exército destruidor. E tenta fazer acordo, tenta fazer negócio com o inimigo. E a gente entende que com o inimigo não tem negócio. Com o inimigo não tem mais vez, não tem mimimi, não tem mais. Não adianta a gente fazer trocadilho com o inimigo, não. Aí quando a gente olha um negócio desse, é como se o inimigo começasse a falar para mim, tem gente fazendo acordo com o inimigo, e às vezes a gente quer parar de orar, porque a luta se intensifica. Ah, pastor, quando eu virei crente, aceitei Jesus, o negócio pegou fogo. Estava mais ou menos, mas eu fiz a decisão ao lado de Jesus. Jesus levantou uma luta, levantou uma afronta. Saiba que você está no caminho certo.
é porque o inimigo não está satisfeito com isso. É porque o adversário não está satisfeito com isso, não. Não troque promessa por propostas. É o que muito tem acontecido. A proposta do adversário, do inimigo era: se renda, se entregue, ninguém vai morrer. Simplesmente baixa a guarda, ninguém vai morrer. Vocês só vão ser escravos. Nós vamos arrumar um lugarzinho para vocês, para que vocês possam comer, plantar, ter as suas cisternas, e vocês vão viver simplesmente como escravo. Era a proposta que Rabisaque estava trazendo. Era a proposta que eles estavam trazendo. Mas eles tinham uma promessa de Deus. Eles tinham a promessa de Deus, que Deus iria fazer, que Deus não ia deixar eles sozinhos. Eles estavam debaixo de uma palavra profética daquele homem Ezequias, que era o anjo daquele lugar, que era o profeta daquele lugar. Aleluia. E muitas vezes nós damos ouvido a quem está lá fora. Muitas das vezes nós damos ouvidos a pessoas que não têm nada a ver com essa palavra, e deixamos o anjo desta casa, o anjo desta igreja, que tem orientado, tem falado, tem instruído, e entra no ouvido e sai no outro. Mas o que o amigo da faculdade fala lá fora tem mais sentido. O que o amigo da rua fala tem mais razão. E às vezes a gente negocia as promessas que Deus tem para mim e para você por causa de proposta que aparece. Aí eu quero te dizer, Rabisaque usa 3 poderes intimidatórios na nossa vida. 3 poderes que Rabisaque usa, que consta também nos nossos dias de hoje, se nós não vigiarmos. São as 3 áreas que ele tenta fazer conosco, para que a gente se entregue, se a gente se renda. E a primeira área é na área psicológica. Desista, vocês serão derrotados. Esses homens estão tendo um debate aqui, antes de começar qualquer tipo de guerra, estão tendo um debate aqui fervoroso na área de intimidação. Ele começa a dizer uma série de coisas. Depois você vai ler o texto todo em casa e você vai ver como que isso acontece aqui. Começa a dizer sobre isso, começa a dizer que vocês estão ali se apoiando no Egito, e vocês vão ser mortos, vocês vão ser destruídos. E ele usa o poder intimidatório para afrontar eles e fazer com que a área psicológica deles sejam afrontadas, sejam destruídas. Para acabar o quê? Com a autoestima, para acabar com a alegria deles, para acabar com a motivação, colocá-los depressivos, atacar no seu emocional e no seu mental. Atacou a área emocional, você não tem daqui a pouco mais força para lutar. Pastor, hoje tem culto, né? Sei não, estou meio desanimado, estou sem forças, estou assim meio depressivo, estou meio para baixo, estou meio triste, estou meio assim. Porque às vezes a área emocional, o inimigo tem lutado para atacar a área nas emoções. O pastor acabou de falar aqui sobre Yuri Norá, tem um livro sobre esta área, a área das emoções, vai trazer uma palavra forte sobre isso. E é uma área poderosa, é uma área que nós temos visto que o inimigo tem atacado fortemente a vida de pessoas. Tem colocado pessoas para baixo, pessoas não conseguem viver a sua vida, não conseguem viver satisfeita com o que Deus tem colocado nas mãos dele, não conseguem progredir, não conseguem virar a chave, não conseguem mudar quadros das suas vidas, porque estão presos, cativos na área emocional. E é isso que o tal do Rabisaque está falando para eles, trazendo na mente deles que eles são fracos, trazendo na mente deles que eles já estão destruídos, não adianta lutar não, vocês já perderam a guerra. Não tinha sido levantada uma lança, gente, não tinha dado aí um tiro, não tinha acontecido nada, ele já estava dizendo, vocês estão destruídos, desista. E tem acontecido isso hoje, pessoas desistindo de lutar, pessoas entregando os pontos, sem mesmo lutar, pessoas desistindo da caminhada, porque se levantou uma luta. Rabisaque falou que você não vai conseguir. Ai meu Deus, eu não vou conseguir mesmo não, eu desisto, vou desistir. Começa a vir às vezes um culto, começa a vir 2, começa a vir 3, 4, daqui a pouco o desânimo vai batendo, daqui a pouco o desânimo vai aumentando, e daqui a pouco você vai ver, você não está vindo mais, desanimou. Rabisaque venceu a tua guerra, simplesmente com poder intimidatório, trabalhando no seu psicológico, no emocional e no mental. Em outras pessoas, Rabisaque também tem outras alternativas e outras estratégias, porque eles eram altamente estrategistas, gente.
Eles tinham estratégia de guerra, estratégias emocionais, estratégias para lidar com tudo essa situação. A segunda coisa que ele lida é na área espiritual, porque o povo tinha voltado para a adoração. Ele sabia que o povo voltou a adorar a Deus. Ele sabia que Ezequias tinha voltado, restaurou o altar, e o altar estava de pé novamente. E eles conheciam e sabiam do Deus poderoso de Israel. Só que eles temiam o Deus todo-poderoso de Israel. Só que eles tentavam usar esse poder intimidatório, dizendo: olha aí, se porventura vocês são melhores do que os outros reis, como quem diz, os teus co-irmãos já caíram. Eles não servem então porventura o mesmo Deus de Israel? Porventura eles não têm os mesmos deuses? Mas na verdade eles tinham caído porque estavam voltados para a idolatria. Na verdade eles não estavam com o mesmo Deus de restauração, o Deus de milagre, o Deus de poder, o Deus que Ezequias tinha levantado para ser o Deus de Judá. E aí quando começa isso a acontecer, ele tenta tocar na área espiritual, dizendo, sabe o seguinte: o seu Deus não pode contra nós, já o vencemos outras vezes. Porque ele estava querendo dizer que o reino do norte ele tinha vencido. E tenta fazer essa jogada no lado emocional. Ele não está ouvindo o seu clamor, a sua oração. Não adianta ter esperança. Abandone a tua fé. Não deixe Ezequias vos enganar. Não deixe o teu pastor te enganar. O pastor está gerando fé em você. Ezequias estava gerando fé no povo, porque cria, sabia no Deus que ele estava servindo. Conhecia o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Sabia que o Deus que ele estava servindo não ia abandoná-lo. E você vai ver já já aqui o que Ezequias foi fazer. Mas a terceira afronta, a terceira arma que o inimigo usa para também nos derrubar é na área material. Ele começa dizendo: nós somos mais fortes. Olha o nosso exército. Olha aí o nosso exército. Olha o tamanho do nosso exército. Nós somos mais fortes. Às vezes o inimigo traz problemas na área material, na nossa área, seja ela financeira, seja às vezes ela na área da saúde, seja ela às vezes na área familiar, um problema com o filho, seja ela às vezes um problema no casamento. E o inimigo levanta aquela luta na área material, no nosso dia a dia, no nosso viver constante, para dizer para você que você perdeu nisso aí. Não adianta lutar, isso aí já era, causa perdida, deixa para lá. Mas a gente também tem que entender que tem atitudes certas para a gente tomar, tem lugares certos para a gente levar as afrontas do adversário, e Ezequias vai nos ensinar isso. Isaías 37, versículo 14, ele vai começar a dizer aqui o seguinte, 37, versículo 14: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Em primeiro lugar, ele foi para a casa de Deus. Quando ele recebe a notícia contrária, que eles estavam na porta da cidade, que iriam entrar, iriam destruir tudo, quando chega a carta de afronta, quando chega a notícia ruim, Ezequias vai levar para o altar aquilo que afrontava ele, aquilo que para ele não tinha solução como ele resolver. Belicamente eu não tenho como resolver isso, nas minhas forças eu não tenho como resolver isso, do meu jeito eu não tenho como resolver isso, do meu exército eu não tenho como resolver isso, da minha maneira de fazer eu não tenho como resolver, e não vejo solução. Só tem um jeito: eu vou levar essa guerra para o alto. Eu vou levar essa guerra para cima. Eu vou levar essa guerra para aquele que tudo pode. Eu vou colocar essa guerra na mão daquele que peleja. Eu vou levar essa guerra no Deus Todo-Poderoso. Eu vou colocar essa guerra na mão do Senhor Jesus. Eu vou colocar essa guerra naquele Deus que vence batalha, naquele que não perdeu uma luta, naquele que derrota o inimigo, naquele que peleja as minhas guerras, naquele que luta por mim e me faz mais do que vencedor. Aleluia. Ezequias não fica abandonado, maltrapilho. Ezequias não fica ali choramingando por causa da má notícia. Não. Ezequias pega aquilo ali,
eu vou adorar a Deus, eu vou colocar na mão de Deus, e apresenta a Deus aquilo que veio diante dele. O que você tem feito com aquilo que tem chegado nas tuas mãos? Às vezes nós tomamos atitude, contamos para todo mundo, né? Chegou uma notícia ruim, a gente conta para todo mundo. Colocamos no Instagram, colocamos na rede social, e plá, e pô, e todo mundo está sabendo. Levou essa guerra para o alto. Colocou na mão daquele que pode fazer alguma coisa. Fez um propósito de jejum, de oração. Veio fazer uma campanha em prol desse problema. Ah não, pastor, está levando para o lugar errado. Está levando para o lugar errado. E Ezequias vai nos ensinar isso, gente. Tem segredos da palavra para a gente ser vitorioso. As mesmas promessas que estavam sendo feitas nesse povo aqui, essas promessas que estão sendo feitas para mim e para você, porque essa palavra não muda, e ela também não tem sombra de variação. Ah, desse tempo ela valeu, hoje ela não vale mais. Não, a palavra está viva, ela se renova hoje, ela é mesma ontem, mesma hoje, vai continuar sendo a mesma eternamente, porque o nosso Deus é o mesmo Deus vivo, Ele não tem muda, nem tem sombra de variação. Aleluia, aleluia. Porque nós sozinhos nós não vamos conseguir. Se eu tentar lutar com as minhas forças, não dá. Se eu tentar vencer nas minhas forças, não dá. Se eu tentar vencer nas minhas forças, eu vou perder. Versículo de número 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Que só Tu és o Senhor. Ele começa a adorar a Deus. Ele começa a agradecer a Deus já pela vitória. Senhor, só Tu és o Senhor precisamente e unicamente. Começa a adorar a Deus pela vitória que Deus ia dar ainda. Começa a ver a vitória já lá na frente. Às vezes nós queremos somente ver a vitória para depois agradecer, né? Quando ela se concretiza é fácil da gente agradecer a Deus. Mas quando Ele começa a já colocar na mão de Deus, já agradecendo. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reis da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Era confiança, gente. Era confiança que Deus ia fazer, para que todo esse povo aí, ó, possa ver, para que o inimigo possa ver, para que o meu vizinho possa ver, para que a minha família possa ver, para que aquele que está andando do meu lado, mas não consegue acreditar no Deus que eu creio, possa ver, para que aquele que está na minha direita possa ver, para que aquele que está na minha esquerda possa ver, para que aquele que anda lado a lado possa ver que só Tu és o Senhor. Aleluia, aleluia. Porque às vezes a gente anda com gente que quer puxar a gente para baixo, gente. Bom é quando a gente anda com pessoas do nosso lado que nos motiva, que nos põe para frente, que nos anima. No meio da luta, no meio da guerra, daqui a pouco vem um, realmente é difícil, né? É difícil isso aí, essa situação aí. Eu já vi esse negócio aí, já morreu 3 que pegou esse negócio aí. É palavra negativa, é gente botando para baixo. Mas Ezequias está dizendo não, para que todos vejam que só Tu és o Senhor. E eu quero concluir com a resposta de Deus para Ezequias. Depois de tudo isso, Ezequias coloca a guerra dele para cima. E Deus então responde a Ezequias. Ezequias manda os mensageiros ir até Isaías. Isaías, a situação é essa. O reino está cercado, a situação está desse jeito. Está difícil, não tem como a gente fazer. O que nós vamos fazer? E aí chega aqueles homens perante a Isaías. E a resposta de Deus para Ezequias vem. Está lá em Isaías 37, versículo 33. 37 e 33. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira.
pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Por um caminho ele pode vir contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá de ti. Assim te diz o Senhor. Se coloque de pé aí no teu lugar.